Olá, pessoas! Aqui é o professor Rodrigues de Filosofia, trazendo mais uma videoaula sobre filosofia moral ou ética. Esta é a nossa terceira aula. O conteúdo desta aula está no capítulo 12, página 162 do nosso livro didático. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link para que vocês possam também acessar o conteúdo online e dar uma lida em todos os capítulos. O livro inteiro está lá disponível para consulta de vocês. Hoje nós vamos conhecer as ideias de dever e liberdade e entender como elas se relacionam dentro da nossa experiência moral. Nós já vimos que moral é um conjunto de regras, um conjunto de normas que, de certa maneira, orientam o comportamento dos indivíduos de um determinado grupo. No entanto, a gente tem que entender, porque é importante também, que o comportamento moral exige uma consciente aceitação destas regras, e essa consciência tem que ser livre. Para compreendermos bem a relação entre dever e liberdade dentro da experiência moral, é necessário que olhemos duas condições bem específicas. Em primeiro lugar, se nós aceitarmos unicamente o caráter social da moral, o ato moral reduz-se apenas ao cumprimento da norma estabelecida e de valores dados e não discutidos. Por outro lado, aceitar como predominante a interrogação do indivíduo que apenas tem em vista os seus próprios interesses destrói a moral. Essas duas situações são importantes para que entendamos que aceitar de forma cega as normas e regras estabelecidas sem nenhum tipo de reflexão é tão perigoso quanto querer impor o seu ponto de vista, querer impor a sua perspectiva individual para que o comportamento moral se estabeleça. Neste sentido, cabe ao sujeito moral viver as contradições entre dois polos, o social e o pessoal, a tradição e a inovação. Não há como optar por apenas um desses aspectos, porque ambos constituem o próprio tecido da moral. Nesse caso, o dever moral não se cumpre por imposição externa, mas conforme a norma livremente assumida. Isto é, o indivíduo entende, a partir da sua consciência moral, que a regra externa a ele é importante para que o grupo atinja um objetivo. Eis aí porque o ato moral autônomo pressupõe ao mesmo tempo dever para com o que é externo e liberdade para com o que é interno. Isto significa que a consciência moral equilibrada possui estes dois polos, onde, ao mesmo tempo, eu entendo que algo externo é importante, mas internamente este entendimento faz de mim uma consciência livre, um sujeito autônomo. Aqui nós encontramos a noção bastante interessante sobre compromisso moral, que nada mais é do que entender que, para ser moral, um ato deve ser livre, consciente, intencional, mas também solidário. Isto é, quando eu ajo, tenho que entender que a minha ação vai provocar impactos sobre mim, mas também sobre os outros. Essa consciência dos seus atos torna o sujeito moral, então, dotado de responsabilidade. Portanto, responsável é aquela pessoa consciente e livre que assume a autoria dos seus atos, reconhece-os como seus e responde pelas consequências deles. Neste sentido, a responsabilidade cria um dever. O comportamento moral, por ser consciente,
livre e responsável agora é também obrigatório. Essa obrigação no comportamento moral faz com que a natureza da obrigatoriedade não esteja na exterioridade, isto é, não está fora do indivíduo, porque depende apenas do próprio sujeito que impõe a si mesmo o cumprimento da norma. Eu cumpro a norma porque sou livre e consciente para entender que ela foi proposta com um objetivo e eu entendo este objetivo. Ao usar uma máscara, eu tenho que entender por que estou usando. Ao usar um capacete, ao usar o cinto de segurança, ao atravessar na faixa, ao usar o uniforme da escola, ao cumprir as normas, é necessário que o sujeito moral, por ser consciente e livre e, obviamente, responsável, se sinta no dever de cumprir as regras para que um objetivo seja cumprido. Pode parecer paradoxal, mas a obediência à lei livremente escolhida pelo sujeito não é uma coerção. Pelo contrário, é o que nós chamamos de liberdade. A nossa consciência moral não é uma programação automática. Nós podemos ou não dar ouvidos a ela, como está bem claro aqui na tirinha. Por isso, no mesmo contexto de norma, vários indivíduos podem se comportar de maneira diversa. Para entendermos melhor essa relação, a gente vai utilizar uma metáfora da bússola e da balança que é bem interessante. A bússola, como nós sabemos, é um objeto importantíssimo para a orientação geográfica porque indica sempre o norte e permite que não nos percamos. Já a metáfora da bússola indica o que nos norteia na direção do que deve ser feito no plano moral. Só isso basta? Nem sempre. Suponha que alguém possui uma bússola interna e está consciente do que deve ou não deve ser feito, mas se pergunte: por que devo agir moralmente se isso pode ferir meus interesses pessoais? Por que usar o uniforme da escola se me deixa mais feio ou mais feia? Por que usar uma máscara para me proteger de um vírus se impede que as pessoas vejam o meu rosto? Por que usar um capacete numa moto super cara se as pessoas não vão saber que sou eu que estou pilotando? Essas perguntas, questionando a nossa bússola interna, faz com que a gente precise de uma outra metáfora, que é a balança. A balança é o objeto usado para calcular o peso de alguma coisa concreta. A nossa balança metafórica remete ao ato de avaliar pesos diferentes a fim de resolver como agir. Isto é, a nossa balança moral é aquela que leva em consideração tudo o que está em jogo antes de tomar uma decisão. No nosso cotidiano é muito comum, mesmo sabendo que uma ação não será justa, fazemos escolhas baseadas em nossas relações e gostos pessoais. Os pratos da balança sempre representarão as medidas com as quais nós optamos ao agir ou nos omitir. Aqui surge uma questão bem interessante. Se nós possuímos uma bússola que nos orienta do ponto de vista moral e possuímos também uma balança que coloca em xeque o peso de todos os elementos envolvidos moralmente em uma decisão, como fica a natureza dos valores? Se os valores mudam com o tempo e o lugar, se são um produto cultural e histórico, seriam eles relativos e não absolutos? E se eles não nos deixam indiferentes, mas ao contrário, mobilizam-nos em direção ao que desejamos, seriam eles subjetivos, ligados apenas ao sujeito, e não objetivos e universais?
As respostas para esses questionamentos é o que nós vamos ver agora. Mas antes, é necessário pontuar aqui que a axiologia, que é esta área que estuda os valores, a teoria dos valores, já se fazia presente no pensamento humano desde a antiguidade, mas ela só irá se tornar autônoma, né, mais disciplinar com a chegada dos primeiros teóricos dos valores no século XIX. Desde o início, a discussão sobre os valores limitava-se sempre a investigar em que medida os seres têm um valor, ou seja, a discussão era sempre metafísica, por focar o ser e não o valor propriamente dito. Os filósofos clássicos, como Platão e Aristóteles, ao fundamentarem os valores na metafísica, concluíram que eles são universais e absolutos, isto é, existem em si, independentemente do sujeito que os avalia. No século XVIII, o escocês David Hume assumiu uma posição inovadora ao concluir que são as paixões que determinam a vontade e não a razão. Isto é, os valores estavam numa esfera da vontade do indivíduo e do sujeito. Com essa avaliação, o filósofo teorizou sobre a moral do sentimento, aproximando-se um pouco do que chamaríamos de relativismo. Immanuel Kant, por sua vez, traz a ampliação das discussões axiológicas contemporâneas quando conclui que não podemos conhecer o ser profundo das coisas, admitiu a incapacidade da razão de ter acesso à metafísica. Como consequência, se o ser não é mais o fundamento das nossas apreciações, cabe ao sujeito assumir o peso e a responsabilidade dos seus valores. Nietzsche foi marcante para a demolição de antigas crenças em valores universais ao propor que nossa escala de valores é o resultado do hábito e, sobretudo, como herança da tradição cristã. Na sua transvaloração dos valores, conclui que eles não existiam desde sempre e são uma criação humana. Pelo que vimos até aqui, valores relativos ou absolutos é uma grande discussão no campo da ética em toda a história da filosofia e continuamos com esta reflexão. Aqui é importante questionarmos se todas essas discussões acabam por nos levar a um certo relativismo moral, dúvida que fica mais acentuada ainda se a gente examinar o conceito de contingência muito comum no pensamento pós-moderno. Para quem não lembra do que é contingência, é algo que não é necessário, é desprovido de necessidade. Pode acontecer, pode não acontecer, tem um certo relativismo na sua forma de ser. É fundamental compreender que a recusa dos valores dados como eternos e imutáveis pode não significar relativismo, desde que nós estejamos dispostos a examinar os fundamentos da moral. Fundamentar aqui significa argumentar, justificar, indicar razões pelas quais vale a pena aderir a determinados valores e não a outros, ou ainda perguntar-se por que motivo deve haver uma moral em todo o agrupamento humano e por que é importante fazer juízos de valor ao aprovar ou ao condenar certos comportamentos. Esta atitude de entender a origem e os fundamentos da moral é uma atitude eminentemente ética. Então, quando nos propomos a refletir eticamente, quando nos propomos a fundamentar a moral, nós estamos colaborando não só para o entendimento da natureza dos valores e dos comportamentos morais na linha da história, como avaliá-los, reconstruí-los, ressignificá-los e reaplicá-los. Esta também é a função da ética, analisar
os valores, ver quais são os seus fundamentos e fazer uma reflexão sobre a sua aplicabilidade atual. Hoje aprendemos que a relação entre dever e liberdade é vital para que tenhamos uma consciência moral madura e autonomia em nossos atos. Vimos também que a nossa escala de valores, apesar de ser herdada, não os torna relativos, mas passíveis de análise e de reconstrução. A gente se encontra então na próxima aula. Até lá!